Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao LGPD Office e a este treinamento sobre fundamentos de privacidade e proteção de dados, com foco na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este material é gratuito, mas é protegido pelo copyright para o LGPD Office. Pedimos então apenas a gentileza, se vocês desejarem compartilhar, que não omitam a autoria do LGPD Office e não seja uma divulgação parcial do material. Obrigado. Um pouco sobre a empresa, então. O LGPD Office é uma consultoria boutique focada em preparação e treinamento para a adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Chamamos de consultoria boutique porque é um time de atuação restrita, mas altamente qualificado. Nós possuímos especialistas em diversas matérias, como, por exemplo, legislação comparada entre a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa, ou ainda outras, versados em direito digital, gestão profissional de projetos e estratégias de compliance regulatório e normativo, além de segurança da informação, análise de processos de negócio, gerenciamento formal de riscos e soluções de governança de dados. Cada especialista do time conta com mais de 20 anos de atuação em vários segmentos de mercado em diversas empresas, essencialmente de grande porte, no Brasil, Estados Unidos e Europa. Possuímos mais de 15 mil horas de experiência prática e know-how exclusivo em LGPD, privacidade e proteção de dados pessoais, além, é claro, de diversas certificações nessa área. Aproveitem então para nos seguir nas redes sociais, Facebook, LinkedIn. Temos um canal de atendimento no WhatsApp, vídeos com dicas e microtreinamentos no YouTube e nossa landing page no www.lgpdoffice.com.br. Imagino que todos estejam ansiosos para mergulhar no tema desse treinamento, efetivamente. Então, vamos começar. E a primeira pergunta que talvez muita gente se faça é justamente, poxa vida, estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, e agora tem essa LGPD. Da onde que veio? Por que houve a necessidade dessa legislação específica? E se a gente for olhar um dado bem chocante, relativamente recente, pesquisado pelo Banco Mundial, que diz que hoje existem em torno de mais de 1 bilhão de pessoas absolutamente invisíveis no mundo, sem qualquer tipo de registro civil, seja uma carteira de identidade, uma certidão de nascimento, uma foto, uma assinatura no documento, elas são absolutamente, do ponto de vista de registro social, desconhecidas. Isso é assustador porque representa mais de 14% da população mundial nessa condição. E que é o resultado disso? Que essas pessoas elas têm dificuldade, justamente por serem invisíveis, de ter acesso a serviços básicos de saúde ou proteção social, mesmo educação ou financeiros, por simplesmente não possuírem um documento de identificação. Quando eu li isso a primeira vez, fiquei também chocado. Por quê? Porque a gente relaciona a qualificação pessoal, os nossos dados, informações pessoais, com a própria dignidade da pessoa humana. Então, quando eu digo assim, puxa vida, eu tenho um CPF, eu tenho uma carteira de identidade, eu posso me apresentar à sociedade como eu mesmo, eu tenho um nome, né? Eu tenho um registro, então eu me considero parte da sociedade. O contrário também é verdadeiro, né? Quando você não tem esses recursos de registros, você se sente é, até diminuído como pessoa, não se sente dignificado. Então, o que a gente pode entender é que a qualificação pessoal está intimamente ligada à dignidade da pessoa humana.
E justamente por nós nos sentirmos dignos, por termos informações pessoais, por termos um registro perante a sociedade, nós até nos orgulhamos disso. Quando aparece, por exemplo, um formulário para preencher, a gente faz questão de preencher tudinho. Eu tenho CPF, eu tenho um RG também. Puxa vida, eu tenho uma profissão regulada, vou colocar o número da minha carteira profissional. Eu tenho um e-mail, até mais de um e-mail. Tenho o e-mail do trabalho, o e-mail pessoal, tenho mais de um telefone, tenho pai, tenho mãe, tenho passaporte, já precisei viajar para fora, etc. Tenho um carro, tenho mais de um carro. Então a gente até intuitivamente ou inconscientemente, por esse orgulho de ter essas informações, de nos apresentarmos como pessoas únicas perante a sociedade, acabamos, nesse sentido, fazendo questão até de divulgar os nossos dados pessoais e preencher todas as informações que são solicitadas em um cadastro. Aliado, então, a esse desejo meio inconsciente de nós sempre querermos ceder os nossos dados pessoais, a história mostra que houve eventos que acabaram permitindo a massificação da nossa informação. Como assim? Se a gente olhar para trás na história, vai ver que a tecnologia, de um modo geral, ela dá saltos a cada 10 anos. E se a gente pegar as duas décadas correspondentes entre os anos 1990 e 2010, a gente vai perceber que justamente aí ocorreram esses eventos que permitiram que a informação fosse massificada em meio digital. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, né, a World Wide Web surgiu em 89, ao mesmo tempo que começaram em seguida a aparecer o telefone celular digital, ou seja, ele diminui de tamanho, tem mais recursos, possibilitou outros acessos à informação, que não só o computador convencional. Houve o desenvolvimento das baterias de íon lítio para esses dispositivos menores, como PDAs, Personal Digital Assistants, os próprios telefones celulares, tablets. Foi então que em 94 começaram a surgir os primeiros aplicativos de mensagens instantâneas, como ICQ, IM ali, quer dizer Instant Messaging. Desenvolveram-se algoritmos de compactação de áudio e imagens, notadamente os formatos que a gente conhece como JPEG e MP3. Indo ali mais da metade para o final da década de 90, surgiu o DVD, a telefonia por IP, então aqueles circuitos comutados, telefonia por circuitos comutados, começaram a ser substituídos pela comunicação via protocolos de internet. Isso facilitou a comunicação de uma maneira geral, com o surgimento dos primeiros celulares, dos primeiros smartphones com internet móvel. Em relação aos softwares, houve um movimento ali da migração dos softwares privados e pagos para um modelo open source, que a gente chama, com código aberto, código de fonte, né, digamos a planta baixa, né, o blueprint dos softwares abertos, ao mesmo tempo que surgiram os primeiros serviços de streaming de música. Mas foi só da metade do ano 2000 em diante que a gente conseguiu ter informação de localização nos celulares e celulares também sensíveis ao toque da mão, né, ao toque do dedo, coisa que não havia antes. E juntando as duas coisas de redes celulares com acesso à internet, com uma usabilidade facilitada pelo uso do toque, interpretação de gestos,
houve a disseminação de redes celulares, redes sociais em celulares. O armazenamento em nuvem começou a decolar e o streaming de vídeo também, e que culminou no final de 2010, 2008 especificamente, com lojas de aplicativos de terceiros para celular. E aqui vale a pena entrar um pouquinho no detalhe. O que são essas lojas de aplicativos? As lojas de aplicativos, elas foram um recurso que foi uma espécie de efeito colateral da mudança dos modelos de receita e receita em venda de softwares e aplicações. No início a gente tinha licenças perpétuas, a gente comprava uma licença de um editor de texto e essa licença ficava conosco até o final da vida. A partir daí surgiram as licenças temporárias, que eu precisava ficar renovando de tempos em tempos, e depois o modelo de Software as a Service, ou seja, eu pago à medida que eu for usando. Então, como se fosse um serviço. Mas ainda assim, são todos serviços pagos. E um detalhe interessante é a percepção de valor quando a gente fala em sistemas, aplicativos, programas de computador. Você veja que se eu construo um imóvel, um prédio, por exemplo, e gasto alguns milhões nesse imóvel, eu posso dizer que eu estou tranquilo porque eu sei exatamente onde está cada centavo, está em cada tijolo, em cada janela, em cada artefato que eu tenho ali, em cada móvel, em cada encanamento, em cada material, revestimento, etc. É muito fácil, é materializável aquilo que eu gasto com uma obra de construção civil. No desenvolvimento profissional de sistemas, a percepção de valor é diferente. Se eu desenvolvo, por exemplo, um ERP, que é um sistema para gerenciamento das atividades dentro de uma empresa, e digo que esse sistema custa alguns milhões, e o meu cliente pergunta, mas onde é que está esse sistema? Esse sistema está nesse flash drive, nesse pendrive. Eu digo, bom, então eu te ofereço R$ 50 por ele, porque é essa percepção de valor que eu tenho. Uma coisa tão pequena ali, tão invisível para mim, não deve valer grandes coisas. O detalhe é que, se a gente comparar com a construção civil, na construção civil a gente sabe que o trabalhador mais modesto é o servente de pedreiro, que mal e mal tem algum tipo de instrução. É uma pessoa que trabalha essencialmente na sua força bruta. Já para o desenvolvimento de sistemas, o profissional menos qualificado tem que ter graduação, que é o desenvolvedor de sistemas, analista de sistemas, essencialmente. O que torna o desenvolvimento de sistemas muito caro, quando feito de maneira profissional, é claro. E ele é bem parecido com a construção civil. Na construção civil, a gente tem que, antes de erguer qualquer parede, começar com a planta baixa, que é o projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico, projeto estrutural, antes de qualquer coisa. No desenvolvimento de sistemas profissional também, eu preciso de uma especificação funcional, de uma especificação de arquitetura de sistemas. Além do que se faz na construção civil, eu preciso de regras de qualidade para saber se aquilo que eu desenvolvi como sistema está de acordo com o que foi especificado, e etc. E por esse problema de percepção de valor nos sistemas, o modelo acabou mudando. Bom, as empresas pensaram assim, se a gente oferecer então os softwares e aplicativos de acordo com a percepção de valor das pessoas, se eles forem gratuitos ou quase gratuitos. Esse é o motivo que foram criadas lojas de aplicativos. Aplicativos de $1, $2, $3, que são valores ínfimos, mas que se milhares ou dezenas de milhares de pessoas baixarem e pagarem por esses aplicativos, representa uma receita para esses fabricantes
de aplicativos. Bom, muito bem, não satisfeitos com aplicativos com valores diminutos ali, as pessoas sempre começaram a procurar aplicativos gratuitos. Mas a gente sabe que não tem lanche grátis e esse negócio de gratuito muitas vezes esconde alguns perigos, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Bom, muito bem, nós acompanhamos a evolução da tecnologia versus a facilitação de compartilhamento dos nossos dados pessoais, justamente em registros eletrônicos, sobretudo ali em aplicativos de mensagens instantâneas, através de smartphones com internet móvel, redes sociais em smartphones, lojas de aplicativos com aplicativos milhares ali para ajudar o nosso dia a dia, muitos deles gratuitos. Isso acabou estrangulando, como nós comentamos, o modelo de negócio da indústria de software. Por quê? Porque para fazer software não é barato. Para fazer software existe toda uma metodologia, existem regras. A analogia que a gente fez foi com relação à construção civil, né? E o profissional mais barato do desenvolvimento de sistemas possui graduação. Não é barato desenvolver um sistema. E o que aconteceu? Cada vez a gente tem mais pessoas versadas em tecnologia da informação, mas com menos valorização. É até um paradoxo ali, né? Eu me disponho a pagar mais, talvez, para um pedreiro ou servente de pedreiro, não desmerecendo esses trabalhadores, do que a um desenvolvedor de sistemas. E foi isso que acabou acontecendo, né? O modelo de negócio em sistemas, e esses aplicativos em lojas de aplicativos acabou mudando para quê? Para que eu pudesse, em oferecendo um aplicativo gratuito, um sistema gratuito, monetizar outro valor. E o que acabou sendo esse outro valor? É justamente o perfil socioeconômico, político, educacional, comportamental de todos nós. Afinal de contas, existe um monte de informação nossa nesse sentido sendo cadastrada nos aplicativos. E quando a gente fala em cadastro, nós vimos também a gente tem essa vontade intuitiva de cadastrar essas informações, porque diz respeito à nossa dignidade como pessoa. Então, começou a haver justamente essa monetização e comercialização dos dados pessoais. Além disso, né, muitos criminosos acabaram se fazendo valer de todas essas informações que circulam ali, muitas vezes sem muita segurança, para roubá-las, roubar a identidade das pessoas e se fazer passar por elas, sobretudo para obtenção de proveitos financeiros, acessar a conta bancária, pedir um cartão de crédito no nome de outra pessoa ou usar o cartão de crédito de uma pessoa para compras em nome do criminoso ali, além desses ataques de hackers. Então esse foi o resumo da ópera ali, né? As pessoas inconscientemente cedem seus dados pessoais, hoje mais do que nunca em aplicativos gratuitos e facilitados, que mudaram a sua maneira de monetizar, já que são gratuitos, eu preciso bancar todo o exército de superprofissionais que tem por trás de desenvolvimento de sistemas, e eu acabo monetizando ou comercializando as informações pessoais. Então, é um fenômeno social, existem alguns documentários interessantes sobre isso nos serviços de streaming, vocês podem procurar depois, não vou fazer propaganda aqui de nenhum em particular, mas existem documentários muito interessantes de como, a partir deste momento, as pessoas começam a ser manipuladas pelas informações que cedem em diversos sistemas e aplicativos e meios eletrônicos, muitos deles gratuitos.
Interessante que as pessoas começaram a ficar acostumadas com esse modelo de ceder informações, usar aplicativos gratuitos e mídia social. Nessa relação aparentemente equilibrada, eu cedo minhas informações, não sei o que você faz com ela, mas eu me divirto aqui com esse recurso que você me deu gratuitamente. O problema é que a ação dos criminosos, né, fora as empresas que comercializam as informações, mas as ações de criminosos começaram a ficar mais audazes, em vez de apenas lesar as pessoas comuns, como nós, começaram a buscar alvos mais lucrativos, como executivos, altos executivos, pessoas politicamente expostas, deputados, senadores, prefeitos, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E essas pessoas com influência, sobretudo com influência política, começaram a ficar incomodadas. Puxa vida, alguém usou meu aplicativo de mensagens aqui para pedir dinheiro para os meus amigos, né? Como é que eu vou ficar perante os meus eleitores agora, né? Muitos deles estão na minha lista ali e o criminoso pediu dinheiro. Precisamos de um jeito de acabar com isso. Foi que aí que algumas pessoas mais esclarecidas começaram a lembrar que, poxa vida, a gente, né, cede tanta informação privada, particular, mas não tem proteção nenhuma. E lembraram então que lá no final da década de 40, em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, existia já o direito à privacidade, que diz exatamente o seguinte: ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra ou reputação. Contra qualquer uma dessas intromissões ou ataques, toda pessoa tem o direito de proteção da lei. Mas que lei é essa? Não existe uma lei propriamente para proteger a privacidade, os dados das pessoas nesse sentido, nas suas correspondências, correspondência eletrônica, e-mail, sobretudo, compartilhamento de correspondência via mídia social e por aí vai. Foi então que os europeus saíram na frente e começaram a pesquisar ou lançar legislações de proteção e acesso à informação. Não só os europeus, os americanos também, em menor escala, né? O foco é um pouquinho diferente, os americanos sempre mais na relação comercial e os europeus mais no sentido social de proteger as pessoas. Foi então juntando essas pequenas iniciativas e pequenas legislações ali, resolveu-se editar uma legislação mais completa sobre proteção de dados pessoais em 2016, que foi a GDPR. Ela foi promulgada em 2016, depois de apenas e tão somente 4 anos de discussão. É um tema complexo, foi um tema complexo na época, né? Até que se conseguiu hoje, em função disso, se ter a legislação mais completa em termos de proteção de dados pessoais, que é a GDPR. A GDPR entrou em vigor em 2018. Vocês vejam como o ser humano é curioso, né? A pessoa humana, né? Assim, convivência em sociedade, ela é curiosa. Em algum momento a gente achou que não valia a pena pagar por aplicativo, por sistemas. Não, tem que ser tudo gratuito, porque isso não tem valor para mim, né? Não percebo valor ali. As empresas, para bancar toda a estrutura por trás, começaram a comercializar, monetizar as informações e o uso desses aplicativos pelas pessoas, até que alguém ficou incomodado e disse: não, não, as empresas não podem mais fazer isso, né? As pessoas têm que continuar com seus aplicativos gratuitos, sem pagar nada e sem ter os seus dados prejudicados. Então, é meio até paradoxal. Poxa, como é que a empresa que vive das informações ali
vai poder continuar vivendo disso sem que os sistemas sejam remunerados. É curioso, né, que a GDPR, General Data Protection Regulation, a sigla em inglês, acabou fazendo escola justamente nesse sentido. E um cuidado que a GDPR teve foi que não se fala em proibição do uso dos dados pessoais. Então, o P ali não é de proibição, é de proteção. Ele manda um recado para essas empresas aí de mídia social, de comercialização de informações. Vocês não podem mais fazer as coisas de qualquer jeito no que tange ao tratamento de dados pessoais dos indivíduos. Agora a gente tem regras e vocês precisam cumprir essas regras. Não só as empresas de mídia social, talvez sejam as mais visíveis, mas toda e qualquer empresa, seja pública ou privada. A GDPR começou a fazer escola por quê? Porque o problema é comum. O problema que eu tenho com o mau uso de dados pessoais na Europa, mesmo nos Estados Unidos, no Japão, no Brasil. E felizmente o Brasil, né, os legisladores aqui no Brasil, incomodados também com esse aspecto de vulnerabilidade da informação de todos nós, assim, essencialmente a deles, promulgaram uma legislação equivalente à GDPR, que foi justamente a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Curioso aqui que, diferentemente da GDPR, cuja sigla significa Lei Geral de Proteção de Dados, o legislador aqui foi muito feliz ao colocar na epígrafe da lei, ou seja, no cabeçalho da lei, que a LGPD se trata de uma legislação de proteção de dados pessoais. Então, o que significa a sigla LGPD? Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Sempre os dados, eles são os dados pessoais. Então, muito cuidado quando vocês comentam, falam ou ouvem por aí o pessoal dizendo que LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na verdade. Então, cuidado com as siglas ali. Às vezes acontece ali, vou pegar um outro exemplo do ECT, que não é empresa de Correios e Telégrafos, mas sim empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os nossos Correios. Bom, muito bem. A LGPD surgiu de um projeto de lei complementar lá em 2018, foi sancionada em agosto de 2018. Ela teve ali um período de férias chamado vacatio legis, até que ela foi efetivamente entrou em vigor, começou a valer. Antes disso, né, no meio do caminho, em 2019, ela teve alguns termos revisados para uma tropicalização aqui em relação à GDPR. Houve uma tentativa dela entrar em vigor em 2020, mas ela acabou entrando em vigor só em setembro de 2020, 18 de setembro de 2020, para ser mais exato. E o que é exatamente a LGPD na definição que ela traz no seu texto? É exatamente isso. Nós, a partir de agora, vamos regular o tratamento dos dados pessoais, sejam eles feitos em meio eletrônico ou em meio tradicional, ou seja, papel, sendo ele realizado por pessoas naturais ou, o que é mais comum, pessoas jurídicas, sendo essas pessoas jurídicas empresas públicas ou privadas. Em sumo, LGPD vale para todo mundo quando trata dados pessoais para fins comerciais, essencialmente. Existem algumas pequenas exceções, não é o escopo do curso aqui, mas no curso de formação de DPO a gente comenta. A LGPD trouxe justamente alguns termos ou taxonomia, algumas nomenclaturas de definições novas. E ela é essencialmente focada ou está ancorada na proteção de dados. E o que é essa proteção de dados? Nada mais é do que a garantia dos dados contra acesso não autorizado. Como é que eu vou dar essa garantia? Na verdade,
a garantia das empresas para com os cidadãos, agora chamados de titulares de dados, que essas informações estão com a sua segurança garantida. A gente pode ver isso, claro, no artigo 46 da LGPD, que diz que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, devem, né? Vamos frisar aqui, devem, né? Não é um favor, não é uma concessão, né? Uma coisa bacaninha, é uma obrigação a partir de agora adotar essas medidas de segurança técnicas e administrativas que estejam plenamente aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, dados pessoais de todos nós, ou mesmo de situações acidentais ilícitas, sejam elas de, por exemplo, destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito. E a privacidade, que é uma coisa também que veio desde lá o direito à privacidade da Declaração Universal dos Direitos do Homem, também coberta aqui pela LGPD, né, mas é que a garantia de que somente quem deve ter acesso ao dado efetivamente o tem. Ninguém mais que não deva ter acesso possa meter a mão naquela informação. Isso está transcrito no artigo seguinte, que é o artigo 47 da LGPD. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento dos dados pessoais obriga-se a garantir a segurança prevista na lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. O que isso quer dizer do ponto de vista prático do dia a dia das empresas? Às vezes, as pessoas, como empregados ou funcionários, seja na empresa privada ou na empresa pública, acham assim, bom, existe eu, que eu sou empregado, funcionário, e existe a empresa, como dois entes separados. Né? Então, a empresa isso, eu aquilo, a empresa não sei o quê, e eu outra coisa. Mas esse artigo 47 diz que as pessoas dentro das empresas, e as pessoas acabam sendo todos nós, também têm que zelar pelos dados dos outros, garantir essa segurança da informação. Então, não é só a responsabilidade da empresa como um todo, da empresa, a entidade jurídica, mas também das pessoas que trabalham nas empresas. Ok? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Nós falamos de legislações de proteção de dados pessoais ou legislações de privacidade? Na verdade, todas essas regulamentações abordam ambos os conceitos. Privacidade em um sentido mais amplo e proteção de dados pessoais em um sentido mais específico. Entretanto, é importante a gente conhecer outros conceitos que influenciam nos diversos textos normativos que a gente tem referentes ao uso e tratamento de dados pessoais, como, por exemplo, a teoria das esferas do direito alemão. Nela, que eles chamam de Sphärentheorie, é pregado que no âmbito social interrelacional deve haver uma tutela jurídica que seja proporcional à relevância relativa entre as informações pessoais. O que é essa relevância relativa? Que o secreto tem mais relevância que o íntimo e o íntimo tem mais relevância que o privado. Ou seja, quanto mais dentro das esferas eu estiver, ou estiver o comportamento ou o tratamento dos dados, ou os dados pessoais em si, mais intensa deverá ser a proteção jurídica. E a gente encontra reflexos claros desse conceito de esferas, por exemplo, na Constituição, que em seu artigo 5º, inciso 10º, menciona que são invioláveis a intimidade, esfera do íntimo, a vida privada, esfera do privado, a honra e a imagem das pessoas. A Constituição continua e também diz que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Muito bem, hoje trazido para o nosso universo ali de correio eletrônico, comunicação via aplicativos de mensagens e por aí vai. O nosso Código Penal aqui no Brasil também estabelece o crime de violação de correspondência, nesse sentido, que como sendo uma
forma de violação ao direito de segredo, né, aqui no seu âmbito mais protegido. Vamos então aplicar o conceito, os fundamentos que a gente aprendeu de privacidade num caso prático, que é justamente privacidade nas criptomoedas. Mas antes a gente precisa entender alguns conceitos por detrás de criptomoedas, e o principal deles, que é a tecnologia que existe nas criptomoedas, chamada blockchain. Você sabe o que é blockchain? Se você não sabe, aí não tem problema. Blockchain é mais ou menos como o final de A Caverna do Dragão, que muita gente já ouviu falar, mas ninguém sabe como é que é. Em todo caso, eu vou definir aqui, ou melhor, eu vou traduzir blockchain. Não existe uma terminologia própria em português, mas vou me dar a liberdade de traduzir como escrituração encadeada. Por quê? Porque a blockchain é basicamente um conjunto de registros contábeis, que eles são distribuídos, são esparsos, ao mesmo tempo abertos, ou seja, públicos, e seguros de transações entre duas partes. Quando a gente fala em moeda, em ativo monetário, né, é transação de transferência de fundos, essencialmente. Na blockchain, cada bloquinho ali dessa escrituração encadeada é como se fosse uma página de um livro razão. Para quem é de contábeis é mais fácil entender. Ou, em outras palavras, a blockchain é uma espécie de estrutura de dados em que cada bloco dessa cadeia está amarrado ao próximo bloco, que também é chamado de página, por o que a gente chama de hash criptografado. Bom, agora complicou, né? Hash criptografado. O que será que é isso? Para dar uma explicação bem simplista, o hash é o primo irmão do dígito verificador ou soma verificadora, o checksum, como aquele que a gente usa no final do nosso CPF ou do RG. Já o hash é um pouquinho diferente do checksum, porque o objetivo dele é criar um identificador digital único para aquela entrada de dados, ou seja, só aquela entrada de dados gera aquele específico hash. Neste caso, é um identificador único para o bloco, a escrituração na blockchain. Assim, se as escriturações são amarradas em uma sequência por esses identificadores únicos, que são gerados a partir das informações das transações anteriores, é muito difícil, quase impossível, burlar ou fraudar essa cadeia com uma transação que não tenha feito parte dela, uma transação espúria. Então, é como se a gente tivesse uma trilha enorme, um rastro ali, auditável de tudo que aconteceu em termos de transações. Para o pessoal de contábeis ali que está participando, vão notar que nessa hora talvez o Frei Luca Pacioli estaria pensando assim, né? Puxa vida, a humanidade levou mais de 500 anos para criar algo melhor que o meu método de partidas dobradas. E isso mesmo que a blockchain faz, que a escrituração encadeada faz. Ela é uma tecnologia atual para algo tão antigo quanto o método de partidas dobradas. Bem, muito bem, mas como que eu valido essas transações? E aí que está uma das belezas da blockchain nesse tipo de transação, porque ela não precisa de intermediários. Na rede que participa da blockchain, existem nós dessa rede, que são essencialmente computadores, né, máquinas computacionais, que validam essas transações, estão a todo tempo validando essas transações por meio de consenso. Então, não é uma entidade
centralizada, computacional centralizada, que diz essa transação é válida. Todos os nós da rede, eles precisam, né, tricotar ali, fazer as contas, para dizer, não, essa transação é válida. Quando houver uniformidade entre os nós de rede, dizendo essa transação é válida, ela, então, é tida como ok, ela pode seguir. Então, a esse processo a gente chama de consenso. É exatamente o que acontece nas transações com criptomoedas. Eu não tenho um banco, uma entidade financeira, para a qual eu mando dinheiro, e essa entidade financeira, muito bem, o Joãozinho, que eu conheço, está aqui, o Joãozinho faz parte do meu banco, ele quer mandar um dinheiro para o fulano ou para a Mariazinha, sei lá quem, do outro lado, no outro banco, com essas informações. Eu sei a conta de um, eu sei a conta de outro, eu sei o que é o Joãozinho, quem é a Mariazinha, então eu, banco, vou autenticar isso como verdadeiro, né? As informações batem aqui. Nas transações por criptomoedas ou em criptomoedas, com blockchain eu não preciso do banco, não preciso dessa entidade autenticadora da transação, porque ela é feita automaticamente por meio de consenso entre os nós de rede. É interessante que quando a gente fala dessa rede de validação, de consenso, existem dois tipos. Existe a blockchain propriamente dita, que é chamada permissionless, significa que qualquer participante pode atuar com um nó de rede. Eu, com um computador em casa, eu posso ser um nó dessa rede. Já uma tecnologia parecida, que é a DLT, Distributed Ledger Technology, que é a tecnologia de livros-razão distribuída, que é quase a mesma coisa que blockchain. A única diferença é que ela é chamada de permissioned, ou seja, não é qualquer participante que pode ser um nó de rede. São participantes previamente autorizados, participantes que precisam ter autorização para participar do processo de consenso. Bom, muito bem. Falei que a blockchain é usada como uma tecnologia base para as transações em criptomoedas. Não vou entrar no mérito aqui do que é a mineração em criptomoedas, nem nada assim, não é o escopo desse treinamento. Mas é importante entender esse contexto. Um fato curioso, só para adicionar, é que nas blockchains atuais, cada nó ou computador autenticador que registra, valida a transação, ele acaba registrando todos os dados em um livro-razão eletrônico como parte desse processo de consenso. Isso torna normalmente esse processo de liquidação das transações bem lento. Então, o resumo da ópera é: blockchain é uma tecnologia que permite automatizar transações dos mais variados tipos, a gente está dando exemplo aqui de transações financeiras, sem intermediários, por meio de uma decisão automatizada e coletiva. Certo? Vamos lá ver o que diz uma das criptomoedas, que é a Monero. A gente vai lá no site deles e logo de cara ele diz assim: Monero é uma moeda digital privada. A Monero é o dinheiro para um mundo conectado, ele é rápido, privado e seguro. Com Monero, você é seu próprio banco. Lembra? Não tem intermediários. Você pode usá-lo com segurança. Por quê? Segurança porque a trilha é auditável, segura porque tem o hash amarrando cada bloco da transação, um hash criptografado. E ele diz também, assim, sabendo que as outras pessoas não poderão ver o seu saldo ou rastrear suas atividades financeiras. Legal, né? Então, o que as criptomoedas dizem? Né? Proteja a sua privacidade, no caso do Bitcoin.
Bitcoin, diz aqui, no próprio site deles, é reconhecida frequentemente como uma rede de pagamentos anônima. E com isso a gente pode dizer assim, muita gente que parte para o uso de criptomoedas, independentemente de vale a pena ou não vale a pena investir no ativo, mas por uma questão mais ideológica de basta de sermos vigiados pelas instituições financeiras, não quero mais Big Brother ali me vigiando, né? Big Brother banco, instituição financeira me vigiando contra a minha vontade. É isso que eles pregam, que as moedas digitais, as criptomoedas, são moedas digitais privadas. Elas reforçam essa questão de privacidade. Será que isso está certo? Será que está errado? Como será que é a percepção entre o mundo atual das transações eletrônicas sem blockchain e com blockchain, hoje nas criptomoedas? Bacana? Vamos então aproveitar esse conhecimento que a gente adquiriu agora, ou passou rapidamente, pelo menos, de blockchain e criptomoedas, para comparar os métodos de pagamento entre os tradicionais e os em criptomoeda. Aqui na esquerda a gente tem o conjunto de características ou requisitos de métodos de pagamento e aqui em cima a gente vai encontrar os diferentes métodos de pagamento. Vamos olhar cada um deles. O primeiro é resistência a ataques cibernéticos, ataques de hackers. Como é que é o dinheiro em espécie? Sempre que a bolinha estiver preenchida, é sim. Sempre que ela estiver apagada, a resposta é não. E quando ela estiver parcialmente, ali, metade preenchida, metade apagada, significa que é parcialmente verdadeiro. Então, qual é a imunidade do dinheiro espécie em relação a ataques cibernéticos? Do dinheiro espécie total, né? Afinal de contas, não é um meio eletrônico, é um meio físico. Já tanto os bancos de varejo modernos, atuais, quanto as entidades operadoras de criptomoedas, sejam elas criptomoedas tradicionais, como o Bitcoin, ou criptomoedas centradas em anonimidade, como o Monero, nenhuma delas está imune a ataques cibernéticos. A gente fala muito em segurança bancária e tal, até se vangloria dos recursos tecnológicos do sistema bancário brasileiro. Não é bem assim, mas nenhuma delas está imune. Curiosidade à parte, a gente não vê muitas notícias de ataques a instituições financeiras. Eles existem, né? Isso é como talvez os objetos voadores não identificados. Ah, eu vi, não sei o que, eu tenho um registro. Ah, mas não é bem assim. Aí vem a aeronáutica, né? As forças armadas ali desmentem, não sei o que. Com ataques cibernéticos em bancos é mais ou menos assim. A gente não vê notícia, né? Mas volta e meia alguém diz, puxa vida, eu estava fazendo uma consulta no meu banco e vi uma transação ali estratosférica de alguns milhões, mas não consegui operar. Às vezes algumas pessoas até conseguem e tal. Existem transações misteriosas que acontecem nas contas das pessoas comuns, mas ninguém sabe o que é, né? E quando acontece perda efetivamente, a estatística mostra que esses ataques eles são essencialmente internos. Então os bancos falam assim, não, nós somos instituições extremamente confiáveis em termos de tecnologia e segurança de informação, mas não estão imunes à má índole e atuação criminosa de pessoas de dentro do próprio banco. É isso que acontece essencialmente. O banco abafa, meio que não deixa público, porque, é claro, prejudica a marca, chamusca a marca do banco, e fica por isso mesmo. E nas criptomoedas, apesar da segurança da trilha auditável, elas não são imunes a ataques também. Viu na imprensa, ou quem acompanha, já deve ter visto criminosos que se apoderaram de ativos em criptomoeda.
Bom, muito bem. É, utilizável sem registro em inscrição. Para operar dinheiro espécie, eu preciso dizer quem eu sou? Para quem eu vou pagar? Não, não preciso dizer quem eu sou, quem vai receber não precisa dizer quem é, só entregar o dinheiro, né? Isso está feita a transação. Já nos bancos de varejo moderno não dá, né? Eu tenho que dizer, eu sou o Joãozinho, né? Tenho essa conta, tenho fundos aqui e quero transferir um dinheiro para a Mariazinha no outro banco, ou no mesmo banco, ou no outro país. E o banco sabe quem é o Joãozinho, exatamente quem é o Joãozinho. Tem um cabedal de informações pessoais do Joãozinho. E a mesma coisa da Mariazinha, para o banco poder autenticar essa transação. Já nas criptomoedas, eu não preciso fazer um registro prévio, não preciso dizer quem eu sou, porque as transações elas são sem intermediários. Então não interessa quem está mandando criptomoeda para quem, em que momento, porque é para ser um processo de consenso, processo de autenticação coletiva entre as entidades da rede. E aqui é bem interessante o terceiro, que são as transações desvinculáveis ou potencialmente desvinculáveis entre as partes, que é mais ou menos semelhante ao anterior, só que no momento da transação. Eu consigo saber da onde foi, de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Com o dinheiro espécie, às vezes sim, às vezes não. Por quê? É difícil rastrear o dinheiro espécie. Tanto é que muitos agentes do crime organizado preferem fazer transações em dinheiro vivo, porque é mais difícil rastrear o que foi para quem. Apesar de, se todo mundo notar, nas notas do dinheiro espécie existe um número de identificação única. Ou seja, se eu conseguisse identificar por onde anda esse número dessa nota, eu conseguiria saber para onde o dinheiro está andando. Então, parcialmente aqui. Nos bancos de varejo, eu não consigo desvincular as partes, já comentamos, eu sei sempre que o Joãozinho está mandando ativos financeiros para a Mariazinha ou vice-versa. E eu consigo tirar um raio-x da transação. Em Bitcoin, que é uma criptomoeda tradicional, eu parcialmente consigo desvincular as partes. Por quê? Porque existem técnicas forenses hoje em função da similaridade entre as transações. Então, existem recursos computacionais que permitem vasculhar a rede de blockchain nas criptomoedas até o ponto de conseguirem chegar este indivíduo mandou dinheiro para este outro aqui exatamente. Eu sei quem são esses dois pontos. Eu sei que a transação ocorreu exatamente deste sujeito para esse sujeito, mas não sei propriamente quem são os sujeitos. No Monero já é impossível eu saber o que foi para quem e quando. As transações elas são eletrônicas nos bancos de varejo modernos, nas criptomoedas, mas, é claro, não podem ser em espécie. Questão de recolhimento de impostos, de novo, dinheiro espécie parcialmente, porque quando eu consigo rastrear ali e registrar a transação, mesmo em espécie, eu preciso pagar o imposto, declarar para a Receita Federal. Nos bancos de varejo, todas as transações elas são escrituradas, comunicadas ao Banco Central. Então não tem como deixar de recolher taxas e impostos por conta disso. Mas nas criptomoedas estamos livres, porque não tem o Big Brother, não tem uma instituição validando as transações. São máquinas. Então não é feito o recolhimento de taxas e impostos. Isso é uma grande briga ali. Por isso que as criptomoedas elas são também têm esse conceito de serem disruptivas.
Eu posso impedir alguns usos ilícitos, criptocrimes e tal. No dinheiro em espécie é difícil, se eu quiser. Se eu for uma organização criminosa ali, quiser só tratar em espécie, não tem como impedir esses ilícitos. Nos bancos tradicionais é sempre possível porque toda transação é rastreável nos seus autores. Nas criptomoedas, eu não consigo inibir ilícitos. Não como o dinheiro espécie, eu não consigo rastrear o dinheiro. Vocês devem lembrar ali da Operação Lava Jato, em que os procuradores usavam essas técnicas de siga o dinheiro para identificar os criminosos. E o que acontece com essa técnica? Se eu não consigo seguir o dinheiro, eu não consigo chegar a identificar as partes, não consigo identificar os criminosos. Eu posso definir em termos de uma moeda fiduciária, né, uma moeda que tem respaldo pelos bancos centrais, pelas instituições reguladoras de ativos financeiros. No dinheiro espécie, sim, existe esse respaldo, essa, digamos, crédito ali de que o dinheiro ele é legítimo e pode ser transacionado. Nos bancos varejo, com nosso real ou qualquer outra moeda que a gente conheça, sim. Já nas criptomoedas, não existe relação da criptomoeda, que é uma moeda digital, mas não é uma moeda fiduciária. Eu não posso dizer, eu tenho tantos bitcoins, esses bitcoins valem tanto em reais. Não existe paridade entre as moedas oficialmente. Tudo é fabricado no caso das criptomoedas. Por quê? Porque as criptomoedas elas não são moedas fiduciárias. O Bitcoin, então, está sujeito a padrões identificáveis nas transações, normalmente pela polícia forense, quando necessário, que faz a desanonimização dos autores, mas esse não é um processo trivial, é bastante difícil de acontecer. Já outras criptomoedas, como Monero, Zerocoin, Darkcoin, nome bacana esse, Darkcoin, a anonimidade é total. O que acontece, na verdade, é que as criptomoedas elas falam em privacidade, como a gente viu no caso do Monero, no slide anterior e de Bitcoin, mas, na verdade, elas são mais que privadas, elas são anônimas. E daí eu pergunto para vocês, o anonimato ali, a anonimidade, o secreto, furtivo, eles servem a quem, principalmente? Quem é que tem interesse nas coisas escondidas? Nas coisas secretas, nas coisas por debaixo dos panos? Hã? Eu não vou responder agora, só no próximo slide. Vamos lá? Vejam que interessante. Existe uma diferença entre anonimidade e privacidade. Então, a gente fala de legislações de privacidade, proteção de dados pessoais, e é uma coisa que é boa, e as criptomoedas se valem desse discurso para disfarçar algo que, na verdade, não é privado, é anônimo, porque eu não consigo identificar os autores de nenhuma transação. E daí eu pergunto para vocês, né, continuando a pergunta do slide anterior, quem não deve, não teme? Você tem algo a esconder? Quem tem, obviamente, vai preferir uma criptomoeda para transacionar. E o fato é que as criptomoedas, sim, então desculpem se alguém transaciona com criptomoeda, mas elas encorajam a anonimidade ao invés da privacidade. Isso significa que
essa anonimidade ela vai proteger os criminosos, enquanto a privacidade protege as pessoas. É uma questão mais ou menos de princípios e ética, mais do que interesses financeiros aqui nesse conceito, de que, por tabela, quem opera em criptomoedas acaba incentivando o crime organizado. Ou vocês não notaram ainda que os ransomwares, que são ataques de softwares maliciosos que criptografam todos os registros dentro de uma rede de computadores e só liberam mediante um resgate. Esse resgate é pago em criptomoeda, jamais em moeda fiduciária. Então, o que é anonimidade? Ela significa que eu fico incógnito, inidentificável. Já a privacidade, não há divulgação, compartilhamento das informações pessoais, apenas e tão somente das informações pessoais, mas há sim um autor. Eu sei, né? Se eu quiser identificar quem são essas pessoas, eu tenho meios para isso. Ou seja, as partes elas são identificáveis, mas a informação de identificação é restrita. Essa é a diferença. A gente usou esse exemplo de criptomoedas, que é bem interessante, para ver como que os conceitos são distorcidos ali entre anonimidade e privacidade. Resumo da ópera: privacidade legal, tenho controles, as pessoas são protegidas. Anonimidade, não, eu tenho mascaramento total do que está acontecendo, o que é prato cheio para a atuação das organizações criminosas. Passamos por vários conceitos interessantes ali de privacidade, proteção de dados pessoais, esses fundamentos ali desde o direito alemão, navegamos um pouquinho ali pelo que diz a Constituição, vimos a diferença entre anonimidade e privacidade, como que isso é aplicado na prática, no caso das criptomoedas. Vale a pena passar por esse slide aqui também, porque muito foco hoje na LGPD, é importante não esquecer que existem tantos outros textos normativos que versam sobre privacidade e até tratamento de dados pessoais. A própria Constituição, já comentamos, e nela, muito antes da LGPD, a gente tem recursos como o habeas data, que é uma ação que garante o acesso a informações pessoais existentes em bancos de dados públicos e privados. Então, antes da LGPD, a gente tinha esses recursos. Em 2014 ali, e 2016, tivemos o Marco Civil da Internet, que foi um ponto de inflexão realmente em termos de tratamento de dados, sobretudo em meio eletrônico. Além disso, falamos tanto dos bancos aqui, que são altamente regulados e por conta dessa alta regulação, regulam tanto a gente aqui, não justificável hoje pela LGPD, mas a eles é aplicada a lei de sigilo bancário, lei que protege as pessoas nas suas transações financeiras. Não significa que eu não possa tirar um raio-x dessas transações, eu posso, e não significa também, por eu poder auditar essas transações, que elas devam ser públicas. Deve sim ser mantido o sigilo das pessoas nas suas transações financeiras junto aos bancos. E também aplicável ao sistema bancário e às empresas de uma maneira geral. Existem as legislações de prevenção à lavagem de dinheiro, que é transformar dinheiro do crime, de operações ilícitas, em dinheiro justificável. A Lei de Acesso à Informação, de 2011, também relativamente recente, versa sobre privacidade. A consolidação das leis do trabalho, CLT, toca em alguns pontos
de Tratamento de Dados dos Indivíduos, assim como o Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A legislação tributária e fiscal, muitas vezes também, determina como que um dado deve ser tratado. Vou pegar o exemplo aqui da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, NFS-E, como o pessoal conhece aí. A emissão de uma nota fiscal de serviços eletrônica, pela legislação atual, a gente precisa coletar a informação do cliente ali relativa ao seu nome, seu endereço de e-mail e o seu CPF. Existem outros textos normativos, como por exemplo aqueles que tratam do sigilo profissional, tipicamente ali entre médicos e os seus pacientes, entre advogados e os seus clientes. Isso é tudo muito interessante porque na hora de eu precisar tecer o meu arrazoado em defesa de um titular ou titulares, eu posso me valer não só da LGPD, mas posso me valer de todo um cabedal de textos normativos que existiam antes da LGPD. Vocês lembram que eu comentei ali que existiam, por conta do advento da GDPR, várias outras legislações de proteção de dados mundo afora. Se a gente for ver esse panorama em termos de mundo, atualmente é esse gráfico aqui, está sempre mudando, é claro. A tendência é que, com o passar do tempo, mais países tenham as suas legislações de dados pessoais, o tratamento desses dados. Não vou entrar no mérito aqui de detalhes de uma legislação ou outra, isso é exclusivo do curso de formação de DPO, encarregado do LGPD Office, mas é interessante notar aqui que nesse primeiro bullet, aqui nós temos os países já com legislações de privacidade em vigor, alguns países ali, essencialmente na Ásia, em elaboração, e muitos países no continente africano sem nenhuma lei de privacidade e proteção de dados pessoais. Estados Unidos é um caso à parte, ele está pintado de azul aqui, mas as legislações estão divididas por estados. CCPA na Califórnia, Virgínia coletou um pouquinho, copiou um pouquinho da legislação da Califórnia, Nova York também tem legislação, a Flórida está em vias de fato, mas isso é um caso particular, porque essas legislações elas são muito focadas na relação comercial entre os titulares, entre os indivíduos e as empresas. Algumas delas criticadas, por exemplo, a legislação da Virgínia, porque teve a mão do gato ali de uma grande empresa de tecnologia. Bom, muito bem. Gostaria de compartilhar um material praticamente exclusivo do LGPD Office com vocês, que é justamente a comparação do Brasil com outros países em termos de legislação de privacidade, no nosso caso aqui, a LGPD em relação às legislações de outros países. No gráfico que a gente tem, primeiramente, Brasil e Áustria. A Áustria inserida do contexto Europa, atendendo a GDPR, e o Brasil atendendo a LGPD. Na legenda aqui embaixo, o que a gente vai encontrar? Essa bolinha aqui com o check mark significa que a gente tem aderência máxima aos requisitos que a gente elencou na legislação. Já se a bolinha é verde, sem o check mark, significa que alguns requisitos não são tão detalhados. Se a bolinha é amarela, significa que aquele requisito naquela legislação específica é menos abrangente e também menos detalhado. Quando a marcação estiver vermelha, a gente começa a entrar na área realmente perigosa. Por quê? Porque
o compliance, a conformidade com a legislação naquele requisito, o atendimento da legislação naquele requisito em particular, é apenas básico ou, de certo modo, amplo e genérico demais. A bolinha preta significa que aquela legislação não possui cobertura ou, eventualmente, é dedicada a apenas um segmento específico de mercado, ou só se aplica a e-commerce, ou só se aplica a operadoras de telecom e por aí vai. E o pior cenário é quando nós não temos menção nenhuma na legislação, ou seja, não há nenhuma tipificação legal em relação àquele requisito. Se a gente voltar aqui para a lista de requisitos, olhar o Brasil com a LGPD, vai notar que os nossos pontos de atenção, nosso ponto de atenção de LGPD, são, primeiro, não existe uma orientação em relação a como deve ser aplicada uma política geral de privacidade nas organizações. Também como talvez deva ser tratado o marketing direto no relacionamento das empresas com os seus titulares, notadamente titulares que são clientes ou potenciais clientes. A gestão de terceiros, né? Então uma coisa é a gestão dos empregados ou funcionários, seja empresa pública ou privada, mas a gestão de terceiros não é abordada na LGPD, assim como é abordada na GDPR. E temos uma questão aqui crítica também, porque embora a legislação nossa, a LGPD, esteja em vigor com as sanções, as multas valendo já, não temos uma agência reguladora atuante ainda ou completamente, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso, de certa forma, causa uma certa insegurança, porque as fiscalizações, até a elaboração do presente material, não estão propriamente acontecendo. Legal? Se a gente for dar uma olhada em como é que estão os nossos vizinhos aqui no continente sul-americano, na América Latina, de uma maneira geral, olhando, por exemplo, Argentina, Bolívia, El Salvador, México e Uruguai, vai notar que, apesar dos pontos de atenção do Brasil na LGPD, comparativamente à Áustria na GDPR, nós estamos muito à frente dos nossos vizinhos, talvez com uma equiparação apenas ao Uruguai, que possui uma legislação bastante completa em todos esses quesitos. E por que isso é interessante? Sobretudo para aquelas pessoas que trabalham em multinacionais que atuam aqui na América Latina, vai poder perceber que um trabalho de adequação de LGPD na sua empresa aqui no Brasil pode ser reutilizado em alguns momentos ou em muitos momentos nos países vizinhos para adequação da empresa com relação à legislação justamente nesses países. E interessante observar também que esse é um grande dilema das multinacionais. Por quê? Porque elas atuam em vários países e os vários países têm várias legislações de proteção de dados pessoais, cada um tem a sua. A tendência é que se adote a estratégia de one size fits all, ou seja, uma camiseta tamanho único, né, que sirva para todo mundo. Por exemplo, eu sou uma empresa que estou adequado à GDPR, a minha sede aqui na Europa, então tudo que eu fizer, por tabela, vai servir para outros países. Não funciona bem assim, existem diferenças, às vezes diferenças enormes, às vezes até diferenças sutis, mas existem diferenças. E quando a gente fala no assunto, quando as empresas que atuam em diversos países se dão conta desse problema, a tendência realmente é fugir, porque o que tem que ser feito na realidade é trabalhar nas questões de legislação comparada, estudar todas as legislações, efetivamente identificar aquilo que é comum a todos os países onde atua essa determinada multinacional, essa determinada empresa,
e o que for diferente, trabalhar especificamente nas diferenças em cada país. Só de pensar na ideia de fazer esse trabalho já dá vontade de sair correndo. Por isso, esse é um tema pouco tratado nas empresas. Primeiro, não são todas as empresas que têm o porte de uma multinacional. Segundo, esse trabalho é um trabalho hercúleo, que só de pensar nele dá vontade de desistir. Mas não tem outra alternativa. A gente não pode dizer que uma empresa está automaticamente aderente à LGPD porque está aderente à GDPR e por aí em diante. Legal? Então, só revisando, esse é um trabalho, esse é um material exclusivo praticamente do LGPD Office, vocês não vão encontrar esse material em outro treinamento com essa diagramação bacaninha aqui. E sempre que for necessário no trabalho de adequação de vocês, sobretudo em grandes organizações, a gente recomenda que comece por aí, estudando as diferenças entre as legislações em cada país, justamente nesses requisitos. Política da privacidade, atuação do DPO, direitos titulares, marketing direto, como é o tratamento com operadores e assim por diante. Eu comecei falando da GDPR no início desse treinamento e vou terminar com ela também. Por quê? Porque a GDPR é, sim, hoje, a legislação de referência e mais completa em relação à proteção de dados pessoais. Aqui a gente vê um conjunto de requisitos da GDPR. Ela tem 160 páginas, divididas em 11 capítulos, 99 artigos e 173 considerandos, que são os conhecidos recitals. E para mim, talvez seja a parte mais importante. Só esclarecendo, os recitals, os considerandos, são comentários do legislador em relação aos artigos da lei. Por que isso é interessante? Porque ele ajuda na interpretação da legislação e na sua aplicação no dia a dia em termos de adequação das empresas. Para quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha aqui. Estão listados todos os conjuntos de requisitos da GDPR com as suas respectivas localizações e enquadramentos no texto da lei. Eu recomendo essa referência à GDPR. Ela é sempre útil no trabalho de adequação à LGPD. E pouco importa se você esteja realizando esse trabalho em uma pequena organização ou uma grande organização. Vou citar o exemplo aqui dos recitals, os considerandos, que é um material bastante rico da GDPR, que simplesmente não existe na LGPD. Outras comparações aí entre GDPR e LGPD não estão cobertas aqui, mas estão cobertas no curso de formação de DPO, formação de encarregado e adequação das empresas à LGPD, ministrado por nós no LGPD Office. Para quem tiver interesse também, basta solicitar. Até onde se sabe, nós no LGPD Office temos o único texto de LGPD navegável. Você pode ali clicar nos capítulos, ele remete imediatamente ao texto, ou fazer buscas. Isso facilita quando a gente quer sempre fazer consulta e para quem está fazendo esse trabalho de adequação sempre precisa estar voltando ao texto da lei. É prático, você pode deixar no seu bookmark, no computador ou no celular, em qualquer dispositivo. Quem tiver interesse pode solicitar a nós ali no LGPD Office e a gente manda o link para vocês. Para finalizar, então, o que a gente absorveu de conhecimento? Navegamos pelas origens e motivações da LGPD, o que fez com que surgissem todas essas legislações de proteção de dados pessoais.
Vimos os conceitos ali de proteção e privacidade. Tivemos um panorama das legislações de privacidade, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, incluindo a própria GDPR. Legal? Parabéns! Agora você está mais preparado para o seu trabalho de adequação à LGPD com os conhecimentos adquiridos aqui sobre fundamentos de privacidade e proteção de dados. Você está bem-vindo a participar conosco no LGPD Office do curso completo de adequação das empresas à LGPD e formação do encarregado, o Data Protection Officer, DPO. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e acessar nossa landing page, nosso website, para que possamos ajudá-los cada vez mais nessa jornada e desafio de adequação à LGPD. Algo que não é trivial, mas é perfeitamente possível, seja nas empresas de pequeno, médio ou grande porte, públicas ou privadas. Desejamos que todos aproveitem bem e curtam os conteúdos disponibilizados pelo LGPD Office. Grande abraço e sucesso a todos!